Na semana passada, o jornalismo brasileiro perdeu o nosso amigo Geneton Moraes Neto e também o nosso Goulart de Andrade. Embora não tenha o brilho desses caras, o Cidade Ocupada tem um pouco dos dois. Tem a curiosidade perguntadora de Geneton e também a gastação de sapato, como dizem os jornalistas, do Goulart de Andrade. Aquele repórter que vai in loco te mostrar a vida como ela é. Geneton e Goulart, esse episódio do Cidade Ocupada, dedicado ao jornalismo, é dedicado também a vocês. O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o picho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, a da prisão morrendo, não é pra me secar mais. A imprensa, como a conhecemos desde Gutenberg, vive uma grave crise em todo o mundo. Com a fuga dos leitores para as redes sociais, o conteúdo gratuito ruiu o modelo de negócio de revistas e jornais. Segundo o portal Comunique-se, apenas em 2015, cerca de 1.400 jornalistas foram demitidos no Brasil. De acordo com o site A Conta do Passaralho, são mais de 5.200 desde 2012. Na democracia, os três poderes controlam uns aos outros. A imprensa livre e profissional é um pilar fundamental desse mecanismo, sempre sujeito a sabotagens. A crise do jornalismo é, portanto, uma crise da democracia. Junte-se a esse cenário desolador a crescente desconfiança do público com relação à credibilidade da notícia. O processo de impeachment de Dilma Rousseff só fez escancarar esse sentimento expresso nas redes sociais pelos milhões de ombudsman que todos nós nos tornamos. Para refletir sobre esse tema, fui gastar sapato atrás da resposta à seguinte pergunta: o jornalismo no Brasil está condenado à morte? Para clarear as ideias, procurei os colegas, mentores e gurus desse meu ofício com o qual pago minhas contas há 20 anos, sobretudo o cheque especial. Recorri, por exemplo, ao amigo Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, um reconhecido pensador do jornalismo. Foi diretor da Radiobras durante o primeiro governo Lula. Tem coluna no jornal Estado de São Paulo e na revista Época. Ricardo Gandur foi meu chefe no Estadão, jornal que dirigiu por 10 anos. Depois de uma temporada estudando novas mídias na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tornou-se consultor para o assunto no próprio Grupo Estado. Natália Viana é diretora e uma das fundadoras da agência pública, que representa um novo modelo para se fazer o velho e bom jornalismo investigativo. Foi escolhida por Julian Assange para divulgar no Brasil os documentos secretos revelados pelo Wikileaks. O jornalista americano Alex Quadros, que trabalhou por 4 anos no Brasil pela Bloomberg, vai nos ajudar com seu olhar estrangeiro. Por fim, a lenda, o mito, Mino Carta, o publisher da revista Carta Capital, fundada por ele em 94. Eu tive o prazer de tomar um vinho com esse cara e ouvir suas considerações sobre o jornalismo, a Casa Grande e a Senzala. Então, minha primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual que é o tamanho da crise do jornalismo brasileiro? Bom, aí, de certos pontos de vista existe uma crise do jornalismo como eu, pelo menos, o pratiquei. A crise do jornalismo brasileiro se deve, em primeiro lugar, ao fato de que o jornalismo, como nós o praticamos, está realmente em crise no mundo todo. A crise do jornalismo é provocada pelo chamado avanço tecnológico e pela oportunidade que o mundo tem de nutrir-se culturalmente com a Wikipédia, por exemplo. Há uma crise que a internet cria e que nos torna cada vez mais idiotas. Eu permaneço fiel ao passado, porque até hoje, como você pode observar, eu não me aproximo do computador e prefiro a minha querida máquina de escrever. Você escreve, juro que não é lenda? Você escreve aí? Não, é aqui que eu escrevo. Aliás, estava começando a escrever, você pode ver, está uma primeira linha. Uhum. O jornalista, às vezes, me lembra a figura do samurai,
e a figura do passarinho de gaiola, duas entidades que sumiram. Há muitas analogias possíveis com o jornalista e é possível que, como prática, como hábito, o jornalista esteja mesmo nessa categoria de uma figura que vai desaparecer. Aquilo do jornalismo romântico, aquela rotina da redação, aquelas turmas, isso tudo passa por uma transformação muito violenta, muito acelerada. Mas, definitivamente, eu não acho, e não é nenhuma questão de achar, o jornalismo não está desaparecendo. Ele está mudando, o physique de rôle do jornalista está mudando, mas o jornalismo não vai desaparecer, isso não está posto. Se houver democracia, haverá jornalismo. A crise não é do jornalismo brasileiro, a crise é do modo pelo qual as pessoas se comunicam no mundo todo. Nós estamos vivendo um período histórico da história das mídias, né? Um ciclo, nós estamos vivendo um novo ciclo na história das mídias, em que a lógica que prevalecia anteriormente de alguém ofertar um conteúdo para alguém ler ou assistir passivamente, se alterou por essa hiperconexão propiciada pela internet e, mais recentemente, pelas redes sociais. Essa é uma crise mundial, que aqui se manifesta de forma mais forte porque nós temos de entender que pesquisas insofismáveis mostram que somente 8% da população brasileira usa o português corretamente. Quer dizer, sabe falar de fato. 8%. Então aqui a crise é ainda maior. A situação da indústria jornalística no Brasil, ela não é nem pior nem melhor do que em outros países do mundo. Eu até diria que no Brasil elas estão se virando bem e se administrando bem. O importante é que é a manutenção do jornalismo como um método de trabalho. As redes sociais quebraram a lógica de distribuição da informação. E isso afetou bastante o modelo de negócio, o modo pelo qual as empresas jornalísticas se sustentam. E aí se cria um dilema, porque também é nessas empresas, nessas organizações, onde a prática jornalística é mantida. O jornalismo profissional, o jornalismo remunerado. Na medida em que isso se quebra e tem o seu modelo de distribuição muito impactado, né? A informação toda ficou gratuita, o jornalismo está ameaçado, ele está ameaçado, né? Como método de trabalho. Ô Natália, a gente ouve, quando a gente vai conversar com as pessoas que estão nas grandes redações, o comum é ouvir que a internet é a causadora da crise, né? Do jornalismo. E no fundo, quer dizer, eu imagino que para você, na pública, é absolutamente o contrário, né? Porque é a sua banca, né? A internet é a sua distribuição que você tem gratuita, né? Não, eu acho que falar que a internet é causadora é como se as pessoas do rádio falassem, não, precisamos acabar com a televisão, porque isso vai nos destruir. Bom, para começar, não destruir o rádio, obviamente não, né? Os usos foram se modificando, é uma tecnologia, está aí, eu acho que ficar resistindo e falando que é causadora é bobagem. Os jornais no mundo inteiro e no Brasil bastante estão demorando a abraçar a internet de uma maneira, digamos, criativa e inovadora. Você tem pouca experimentação, por exemplo. Se você for pensar, a Pública tem 5 anos, a Pública já ganhou, foi finalista de todos os principais prêmios de jornalismo investigativo da América Latina, incluindo o Gabriel Garcia Marques, o prêmio da Fundação de Periodismo. O que isso significa? Significa que dá para fazer jornalismo bom sem estar nessa estrutura. Não é verdade, em termos quantitativos, que as tecnologias digitais tiraram leitores, telespectadores, ouvintes de histórias jornalísticas. Isso ajudou a ampliar o alcance do trabalho dos jornalistas. Mas junto desse fato existe um outro, que está em outro lugar,
o modelo de arrecadação de recursos. Modelo de negócio. Isso entrou em crise, um pouco pelo impacto das tecnologias digitais. Não totalmente por causa disso, mas um pouco por causa do impacto das tecnologias digitais. Mas as empresas que estavam estruturadas em torno de uma proteção da circulação do conteúdo que elas produziam, entraram em crise, porque o conteúdo vaza. O desafio posto aí é como resolver a organização do negócio comercial da imprensa. É isso que precisa de uma solução. Nós estamos aqui no Estadão, que se manteve com a publicidade, não é? Esse modelo parece ter ruído, né? Não se consegue cobrar exatamente pela informação na internet, né? Você vê alguma saída, assim? Uma das saídas que se estuda, né, como mais provável é o modelo de assinaturas e o leitor pagando pelo conteúdo, né? Para enfrentar a crise econômica, a crise da publicidade, a crise da leitura, a crise que vem do que as pessoas não querem pagar pela informação, sempre pagaram, sempre compraram para ler, assim como para assistir uma série, para ouvir uma música. Essa crise da gratuidade ela é muito ampla, né? Mas assim, não é que não se consiga dinheiro, é que você precisa encontrar novas saídas para conseguir dinheiro. É isso, então assim, aquele modelo ele não funciona mais. Eu não gosto de paywall, eu acho que a informação tem que ser gratuita e tem que ser distribuída. Tá, e como é que você vai conseguir dinheiro? Tem variadas formas, a gente consegue com fundações, porque a gente é uma organização sem fins lucrativos, você pode fazer eventos, você pode fazer debates, você pode fazer campanhas de crowdfunding, a distribuição, o custo da distribuição é muito barato. Então, você consegue fazer um bom jornalismo com um custo muito inferior a uma grande estrutura como, por exemplo, o Estadão, como, por exemplo, a Folha. Então, você já tem uma mudança aí de modelo econômico que permite que você faça jornalismo a um preço mais baixo e que ele possa ser bem feito. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, já dizia Raul Seixas. A credibilidade da imprensa, a concentração dos veículos de mídia na mão de poucas pessoas e o futuro do jornalismo são temas do próximo bloco. Vivo na cidade! Sem grana, com o público desconfiado de suas notícias, competindo com as fotos do seu cunhado no Facebook, com as correntes daquela sua tia da novena, o jornalismo no Brasil parece respirar por aparelhos. Será que ele vai morrer? Para refletir sobre isso, convoquei o olhar crítico estrangeiro do jornalista americano Alex Quadros, que já foi correspondente no Brasil. Alex, você trabalhou aqui no Brasil durante 4 anos, fala um bom português, né? Como é que você analisa a qualidade da imprensa brasileira? É uma pergunta um pouco genérica, mas de modo geral eu estou falando dos grandes jornais, dos maiores telejornais. Olha, eu morei 6 anos em São Paulo, né? E eu tenho vários amigos jornalistas brasileiros e eu sei que eles fazem um trabalho muito sério. Agora, tem problemas estruturais com a imprensa brasileira. Acho que o mais grave é que é uma imprensa muito pouco plural. Um pouco em função de que o Brasil teve uma ditadura militar durante 21 anos e durante esse período não se podia fazer um jornal, né, uma TV de esquerda ou de uma tendência política que fugisse muito do que era aceito pelos generais. Sintoma dessa falta de Pluralidade. Sintoma dessa falta de pluralidade na imprensa brasileira é que quase não existe crítica de mídia dentro da mídia brasileira, ou da grande mídia. Dentro da grande imprensa, não se critica quando se faz um grande erro. Uma coisa que existe nos Estados Unidos e eu acho muito saudável. Se você for para um país, por exemplo, eu fiz mestrado em Londres, existe uma página do Guardian que é sobre a indústria da mídia. A indústria da mídia é extremamente importante para qualquer democracia. Claro. É uma indústria que tem que sim ser discutida. Então,
apesar de que há exageros aqui e ali, eu acho que esses exageros, essas acusações, elas deveriam ser usadas para se discutir a mídia, porque não dá para a gente fingir que esses grandes conglomerados não são conglomerados econômicos que têm os seus interesses. E tem. É preciso discutir qual o papel desse veículo, qual o papel da pública também, inclusive, mas é preciso olhar para esses grupos como grupos econômicos. E pronto. E eles também têm que falar sobre si mesmos. E eles mesmos têm que ser olhados de outra maneira. E essa discussão ter tomado conta da sociedade, eu acho bastante positivo. É possível, você acha, ter democracia com a concentração de propriedade de veículos de comunicação nas mãos de tão pouca gente como é aqui no Brasil? Claro que não, mas claro que não. Mas obviamente, te digo, há uma incompatibilidade crônica. O Brasil não pode ser uma democracia e não será. Quando eu era garoto, eu dizia, isso só se resolve com muito sangue na calçada. Depois fiquei me iludindo. Talvez fosse possível por outros caminhos. Hoje não tenho a menor dúvida. Enquanto não houver muito, mas muito sangue na calçada, isso não resolve. Do Gandu, você acha que a imprensa brasileira está concentrada, está hiperconcentrada nas mãos de poucos proprietários? É necessário que a gente faça uma lei de meios aqui? Ô Fred, eu vim de um período de pesquisa em Colômbia, né? Eu acabei de chegar de lá, e eu não me aprofundei nessa questão, não me sinto preparado para respondê-la, não tenho dados, não estudei essa questão. A minha vida inteira, eu falei que o Brasil precisa de um marco regulatório dos meios de comunicação. Ainda falo isso, eu defendo isso. Nós temos problemas gravíssimos na radiodifusão e problemas decorrentes da falta de regras para estabelecer limites para o controle e para a propriedade dos meios de comunicação. Temos poucos patrões no Brasil a ver. No mundo inteiro, o fenômeno da oligopolização assambarcou os meios de comunicação. Se fala toda hora, Brasil, 12 famílias controlam a mídia. Outros falam 8 famílias. 6. Outros falam 6 famílias. Eu adoro ir a esses debates porque eu faço 2 perguntas. Quais são as famílias e quais são os meios? O cara se embanana na segunda ou na terceira. Depois, essa não é a pergunta mais difícil. A pergunta mais difícil para eles é o seguinte, tá bom, 12 famílias é pouco? É muito pouco. Qual o número de famílias razoável? 120? 73? 22? 1.500? Qual o número de famílias, sendo proprietária dos meios de comunicação, nos autoriza a dizer aí sim existe uma democracia? Mas observe o que é a imprensa inglesa, francesa, alemã, italiana, americana, mesmo americana. Existe imprensa e mídia em geral para todo mundo. De esquerda, de direita, de centro, de meia esquerda, de meia direita. Tem tudo, tem tudo. No Brasil só existe para a Casa Grande e para os aspirantes à Casa Grande. Você concorda que existe, não só no Brasil, mas de forma especial no Brasil, uma crise de credibilidade no jornalismo? Acho que não. A imprensa ainda é das instituições mais críveis. O que você tem hoje não é uma crise de credibilidade do jornalismo. O que você tem hoje é um fenômeno mundial de mudança nas relações de poder, né? A relação do indivíduo com o Estado, com a empresa, com as empresas, com os poderes, com a sociedade de uma forma geral, está mudando muito, né? Enquanto que você observa, e isso é comprovado por pesquisa, em que as pessoas buscam a opinião de quem pensa igual a elas, majoritariamente. Buscam ou a informação que é entregue a elas é entregue dentro da bolha pelos algoritmos? Exatamente. Acontece as duas coisas. Elas buscam e os algoritmos das redes retroalimentam, né? Confirmam esse comportamento, né? Que é chamado comportamento de grupo. Eu não tenho dúvida de que existe uma crise de credibilidade. Eu acredito que os principais veículos de imprensa subdimensionaram o potencial
da reclamação que vinha da sociedade, dos leitores. Essa crise de credibilidade, ela também é perceptível aí nos Estados Unidos ou ela é maior aqui? Existe, certamente. E uma evidência de que existe esse problema é que o Trump está tendo tanto sucesso, né? E ele critica muito os grandes veículos, o New York Times, CNN e tal, e a narrativa dele é um pouco que, né, esses grandes veículos mentem, não mostram a realidade. É uma parte importante da população que tem descrédito pela grande mídia americana. Agora, eu acho que é mais grave no Brasil. Eu acho que a polarização política é mais intensa no Brasil. Existe nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil, um lado e outro, muitas vezes pensam que o meu adversário não é só um adversário político, mas é ilegítimo. Ele nem teria que estar dentro da disputa política. Essa coisa de falar que a mídia se comporta como partido político é uma tentativa de jogar a opinião pública contra a imprensa. Tentativa que, aliás, foi feita várias vezes aí nos últimos anos. O jornalismo é crítico por excelência, né? O jornalismo busca revelar o que alguém não quer dizer, né? O jornalismo busca denunciar o que não quer ser dito, expor o que não quer ser exposto, né? Ele busca elucidar, jogar a luz. E o Estadão é um veículo que sempre foi isso, é se posicionar politicamente nas eleições, nas suas páginas de opinião, né? Distante da prática da reportagem. Natália, você acha que a democracia é possível sem o velho jornalismo, esse das revistas, dos jornais, das TVs convencionais? Eu acho que a democracia não existe sem jornalismo. Eu acho que poderia sim existir democracia sem a indústria. Porque, de novo, é preciso separar o que é a prática do jornalismo, o que é a informação e a prática da busca de informação. O jornalismo é uma profissão, o jornalismo é um ofício, precisa-se de jornalistas. O formato em que a indústria existe, eu acho que talvez não. Sobreviveremos. Nós, os jornalistas, sobreviveremos, não. Sobreviveremos. Mas escuta. Ser motorista de Uber. Claro que não, mas você veja, como é que os músicos sobreviveram em todas as épocas, mesmo numa época em que havia uma concentração. Eles eram jornalistas, cara. Outro dia encontrei um puta fotógrafo do Estadão, ele com um sax na mão, ele tava tocando na Paulista, tava feliz da vida, mas tinha abandonado, cara. Tinha abandonado Falou, pra tocar eu vou tocar rua. Não, agora eu tô tocando aqui, fazendo sempre o que eu quis fazer. Eu achei legal, enfim, ele é um cara alto astral, descobriu uma maneira de tocar a vida, né? O jornalismo como atividade, como método de trabalho, né, como profissão, como atividade estruturada, ele precisa sobreviver. Mas isso depende muito da atuação de quem está aqui hoje editando e tentando influenciar. E não só de quem é repórter, de quem é editor, de quem é gestor de empresas, de quem está na área de administração, de quem está na área de gestão, de quem gere, né, as empresas jornalísticas hoje, tentar achar caminhos de assinaturas pagas, de modelos de negócio diferentes, de novos tipos de empresa, de novos tipos de empreendimento que possibilitem viabilizar o jornalismo profissional. A sociedade tem direito à instituição da imprensa livre e a sociedade tem direito de ser informada por um jornalismo profissional. Há aperfeiçoamentos dramaticamente necessários, mas de qualquer forma, se houver democracia, haverá a instituição da imprensa e haverá a prática do jornalismo. O jornalismo brasileiro está condenado à morte? Sim, a situação é dramática, falta dinheiro, falta talento, falta credibilidade e sobram na internet as notícias falsas, a falsa imprensa militante, os algoritmos do Facebook.
Ainda assim, é tão vital para uma sociedade livre que sobrevivam às velhas e boas regras do jornalismo que ele não pode morrer ou morrerá junto à própria ideia de democracia. Um novo jornalismo terá de emergir, mais equilibrado e justo em sua função fiscalizadora, menos interessado no lucro, mas ainda assim capaz de financiar suas reportagens e remunerar seus profissionais.